Olá, o programa 40 Minutos está no ar. Um programa que busca resgatar a história da Tríplice Fronteira através de seus moradores. Nosso entrevistado de hoje é o renomado jornalista Chico de Alencar. Chico de Alencar trabalhou 15 anos na Gazeta do Iguaçu e hoje é nosso convidado especial. Seja bem-vindo, Chico. Muito obrigado, é um prazer, acompanho o teu programa e participo assim do teu entusiasmo nessa missão de resgatar a memória da nossa cidade. Já fiz algumas coisas nesse sentido e é uma honra mesmo estar aqui contando um pouco da minha história e da história de Foz do Iguaçu. Eu fico satisfeito com a tua vinda aqui. Você está com o seu livro aqui, que você tem uma notícia muito triste para dar para o nosso telespectador hoje. É verdade. Hoje, dia 17 de junho de 2005, faleceu nesta madrugada o nosso querido, e quando eu digo nós, de todos nós aqui da cidade, principalmente os mais antigos, nosso Kid Chocolate. A maior expressão, a maior paixão pelo esporte iguaçuense e o cara que escreveu a história do nosso esporte. Ele chegou em Foz, ele morreu aos 78 anos sozinho na casa dele, os amigos foram lá hoje visitá-lo. Ele estava mortinho, descansando, acho que dormiu. Ele vivia sozinho ali no campo de futebol mesmo? Exatamente. Inclusive, ele estava na nossa lista para ser chamado, para participar desse programa. Infelizmente, nós perdemos. É a cara do teu programa, né? Porque é a cara do teu programa, é um resgate da memória. É um resgate da memória, do esporte. E ninguém sabia que o nome dele era Antônio Gonçalves. Eu estou aqui manuseando um livro chamado Foz do Iguaçu Retratos, que o Silvio Campana e eu editamos. Quando o Foz do Iguaçu fez... Vou mostrar ali a carinha do Chico, do Kid Chocolate, Chico. Né? O nome dele, como é que é? Antônio Gonçalves. É um carioca que nasceu em 1927. Ele estava com 87 anos, né? Sim. E ele veio para Foz do Iguaçu em 1952, Heitor. Tinha muita história para contar. Então, são 53 anos. Foz do Iguaçu fez 91, ele está aqui há 53, né? Hoje, um dos times mais simpáticos e assim, simpáticos da cidade é o Flamengo Esporte Clube. Aqui, nossos velhinhos, toda a geração e as duas gerações anteriores, sabe a história, a glória do Flamengo Esporte Clube, né? Certo. E foi o Kid Chocolate que fundou há 40 anos. A história dele é fantástica e eu lamento, fico triste. Nós conseguimos entrevistá-lo, eu, o Silvio Campana, o Adelino, a Luiz, e você, eu sei que você queria trazer. Eu tinha na minha lista, né? Infelizmente nós perdemos. Mas veja bem, eu no Jornal do Iguaçu e você no Primeira Linha, Heitor, nós vamos contar um pouquinho da vida dele, né? Ótimo, isso mesmo. Porque é um pleito que o enterro vai ser nesse sábado, às 9 horas da manhã. Eu tenho certeza que um monte de amigos estarão lá, sabe? Na despedida do cara. E de preferência com a camisa do Flamengo em cima do caixão dele, porque era a grande paixão dele. Claro. Né? Então, infelizmente, nós estamos sendo os primeiros a dar essa notícia, porque nem os nossos jornais, porque isso foi hoje de madrugada. Os amigos descobriram o corpinho dele lá às 9 horas, há 87 anos. Ele estava muito solitário, muito recluso. Então, mas tem muita gente triste. Mas tem muita gente também vai estar alegre, relembrando os grandes momentos e a história do Kid Chocolate. Nós vamos, nós dois, se responsabilizar. Vamos contar sim. No nosso tempo e no Jornal do Iguaçu. Fica nosso pacto aqui, fica registrado então a morte do Kid Chocolate. E o pessoal que lida com esportes, amanhã vão estar possivelmente sábado, lá. Agora às 9 horas, né? O enterro dele, com certeza, um montão de amigos vão estar lá. Sim. Chico, eu gostaria que você começasse explicando como você veio para Foz do Iguaçu e por quê. Puxa vida, a primeira vez que eu vim a Foz do Iguaçu foi em 1970. Eu trabalhava no IBRA, hoje que é o INCRA, em Peabiru, no norte do Paraná. Eu vim participar de um concurso de administração pública aqui, que aconteceu no Hotel das Cataratas, e nós nos hospedamos no Colégio São José, não tinha hotel. Então a gente ficou lá hospedado, eu e os funcionários públicos. O prefeito era o Osiris Santos, e o último prefeito eleito, né, antes do ciclo militar.
E me apaixonei por Foz, né? Você já sentiu o calor de Foz do Iguaçu naquela época? Que era apesar do calor, mas puta merda, não tem no planeta um lugar tão bonito desse. Água jorrando na superfície, no subsolo, as cataratas, o encontro de dois rios, o Parque Nacional, mato, bicho, borboleta, um arco-íris que fica o dia inteiro lá, todos os dias do ano ele está lá. É uma loucura, e a fronteira, a aventura e emoção para quem é jornalista, aqui não tem monotonia, né? Não, e você já chegou com a tua família naquela época? Não, aí eu vim fazer, a pedido de um amigo meu que tinha uma revista de turismo em Curitiba, eu vim cobrir a primeira pesca ao dourado, em 1971. E aí aproveitando, fazendo um freela para a Gazeta do Povo, já que você vai lá, faz um freela para a gente. Aí vinha, a festa era um começo, né? Era o Sérgio Lobato, Casimiro do Maestro, mais um monte de louco querendo fazer a pesca ao dourado. E aí eu fui lá, mandei a notícia para Cascavel, para Curitiba, quer dizer, e para a revista, não tinha pressa de mandar, a revista era mensal, bimensal, não lembro, e fui ver se tinha algum jornal na cidade. E tinha um jornal chamado Mini Informativo, era assim um formato gibi, distribuído gratuitamente aos sábados e domingos da entrada do cinema. Era o único jornal Mini Informativo? Sim, chamava-se Mini Informativo. Não era jornal, não tinha pretensão, era um... Sim, um panfleto. Um panfleto. Bonitinho, com as 8 pagininhas ali, com as palavras usadas e a programação do cinema e algumas historinhas da cidade. E essa primeira pesca ao dourado, quando você olhou, você correspondeu às expectativas? Claro que era isso há 35 anos atrás. Você imagina, nós tínhamos 30 e poucos mil habitantes, tudo mais. Puta, tinha dourado a dar com o pé, né? Você pegava a unha. Fervilhava ali. Os caras pegavam 1 tonelada de dourado, né? Enormes, gigantes, surubi de 1 metro, 2 metros de altura, dourado de 1 metro de coisa. Você não é pescador, né? Não, não sou. Não, mas dourado vou de 2 metros e tal? Mas surubi de 2 metros eu tenho fotos, Heitor, surubi. Não valia, mas o que caía na rede os caras pegavam. Claro. Mas dourado de 1 metro, de 10, 12, 15 quilos, tinha. E eu falei, puta, eu precisava fazer uma edição especial. E o jornalzinho, o Mini Informativo, ele era feito tipograficamente, letrinha por letrinha. Eu fui lá, conheci a rapaziada e falei, vamos fazer uma edição especial. E ficamos lá de dia, de noite e tal. Eu conhecia também desde o jornal, porque trabalho no jornal desde os 14 anos, sabia como lidar com as letrinhas e fizemos uma edição. E tem até hoje um exemplar. Montado letra por letra? Tipograficamente. Tipograficamente. Offset não existia nada, nem linotipo, nada, era letrinha por letrinha. Aí fizemos um jornalzinho muito bonitinho para a época. E a dona do jornal, a dona Inês, que era uma pioneira da imprensa aqui em Foz, ela se encantou com a minha agilidade de, fazer tipograficamente um jornalzinho bonitinho, muito melhor do que o dela, no mesmo formato. E me convidou para vir e melhorar o jornal, o Mini Informativo. E eu nessa época eu não estava trabalhando no jornal. A minha primeira filha, Adriana, que tem 35 anos agora, tinha 2 meses. Ela queria te contratar para repórter. Para vir aqui e vir fazer o jornal, assumir o jornal, sim, melhorar. Aí eu trouxe a Clarice e a Adriana, porque jornal é a minha paixão, sempre foi. E nós ganhamos, até arrumar uma casa, a gente morava num quarto do dormitório 15 de julho, que hoje é o Hotel 15 de julho. Uhum. Mas a Adriana tinha só 2 meses, e era outubro, novembro, por aí, novembro, dezembro, e o calor era 40, 50 graus, e tinha ventilador. E a Adriana não dormia e foi encaroçando o corpinho dela, e nós a noite inteira fazendo ventinho nela ali, pondo aguinha gelada nela para ver se ela... E não teve jeito. 2 dias depois a Clarice falou, bem, eu vou ter que ir embora, porque nós temos primeira filha, 2 meses, coitadinha, chorando a noite inteira, com o corpo cheio de carocinhos. E eu digo, eu vou voltar. Não tinha ar-condicionado lá? Não, rapaz, o que é isso? Aí, o hotel ar-condicionado tinha 1 ou 2 hotéis da cidade só. Aí a Clarice foi e eu falei, eu vou também, dona Inês, não vai dar. Ela falou, e se eu te der um apartamento com ar-condicionado? Olha como custou caro meu passe. Falei, bom, aí vamos pensar, né? Não, foi um bom investimento. Aí chamei a dona Clarice e mudamos para um hotelzinho, não me lembro agora, e com ar-condicionado. Então, aí a Adriana foi criada assim aqui em Foz, né? Só tinha a Avenida Brasil, um pedaço que o Terça afastou depois do aumento do Barroso e asfalto, o resto era barro. Eu saí aqui dessa região aqui para ir para o centro. Quando chovia, eu saía com a calça dobrada até aqui,
E o sapato também era mão. Chegava no Almirante Barroso, aí na enxurrada ali do meio fio ali, eu lavava o pé, calçava meio sapato para ir trabalhar. Quase não tinha asfalto em Foz do Iguaçu, não tinha, né? só na Avenida Brasil. Avenida Brasil. Rapaz, isso não faz muito tempo. Faz 35 anos. Aí Itaipu chegou, alucinou tudo e virou essa loucura, né? Sim. Mas era uma cidade provinciana de 30 mil habitantes. Você ficou ali tempo e aí eu aumentei o jornal, lugar... fiz jornal mini informativo, aumentei ele para o tamanho tabloide do teu jornal e do Jornal do Iguaçu. Tá, mas jornal mini informativo, a gente chama Jornal Mini Informativo. Não era do meu agrado, mas era um nome muito forte. Era o único jornal da cidade. Durou quanto tempo esse jornal? Aí nós mudamos o nome dele para Jornal Foz do Iguaçu, Jornal de Foz, JF. E aí já demos um tabloide, já... Mas teve uma série de dificuldades financeiras, eu fui convidado para ir trabalhar no Jornal Fronteira do Iguaçu em Cascavel. Era diário, fui. Depois fui para o Jornal Paraná. Puta, Heitor, não vamos gastar nessa história, é muito comprida. Você deu muitas voltas, vamos dizer assim, pela região. 35 anos aqui. Trabalhei em vários jornais, sempre em Foz do Iguaçu, Estado do Paraná, Correio de Notícias, o Paraná, Gazeta do Paraná, 5 anos como correspondente do Estadão. Escrevi para o Globo também muitas vezes, sempre em Foz do Iguaçu. Acompanhei todo o ciclo Itaipu, né? Certo. E me apaixonei pela cidade, meus filhos foram criados todos aqui, tem Adriano com 35, Alexandre com 32, Fernando com 26. Eles são iguaçuenses, eu tenho muito orgulho disso. E cada vez mais me apaixonando pela cidade e não saio mais daqui, né? E você nunca pensou em ter o teu próprio jornal? Sim, eu tive meu jornal, tive uma revista também. Mas qual que foi? Não foi... Você não comprou esse da Mini Informativo? Oeste, não, esse terminou, infelizmente. Depois que eu saí, ele sucumbiu, né? Mas eu tive uma proposta muito... Você montou daí o Costa Oeste ele tinha sede em Céu Azul e circulava de Cascavel aqui. E durou Era quanto semanário. tempo? Aí os caras às vezes demoravam 15 dias para ser. O cara, mas o jornal não é semanário? Eu digo, claro que é, porque ele saía num dia da semana. E levava 15 dias para montar. Mas ele saía num dia da semana, por isso que era semanário. Puta, isso aí teu programa não vai dar. E você teve dificuldades para levar adiante esse Você sabe a luta que você teve, você sabe como é que é. E na época era mais difícil ainda, né? Mas aí eu, puxa vida, me rendia às propostas de trabalhar em sucursal de jornais, né? Que me davam sustento. Acabou encerrando o jornal. E ficou quanto tempo esse jornal circulando? Seria mais ou menos uns 2 anos, né? Mas com ele só não me sustentava. Eu tinha o meu jornalzinho, mas eu também escrevia para outros jornais, né? Que é de onde eu tinha a renda mínima necessária para manter a minha família, que estava começando, né? Ô Chico, quem te conhece vê que você trabalhou bastante em toda a região, que nem você já falou, passou por muitos jornais, mas quando a gente chega na sua casa, vê que você tem um local humilde. O que você está fazendo? Você ganhou muito dinheiro e está escondendo embaixo do colchão, ou você não conseguiu enriquecer? Ou veja bem, eu tive um amigo que me profissionalizou em jornalismo, era o Reinaldo Soares Júnior. O apelido dele era Jaraguá, porque ele tinha nascido em Jaraguá. Ele foi o sócio fundador, junto com o Milanês, da Folha de Londrina. Depois, ele cuidava da parte gráfica e o Milanês do jornalismo e da parte comercial. Depois eles se separaram e ele montou um jornal em Campo Mourão, onde eu me iniciei no jornalismo, né? E ele dizia assim, ele que me profissionalizou, porque eu escrevia por diletantismo nos jornais locais, tudo ali. E ele dizia assim, você tem futuro, cara, você tem um texto perfeito. Ele me dizendo. Agora, depois que eu fui trabalhando com ele, então ele falou assim, Chico, eu digo, mas essa porra desse jornal vai dar lucro? Você só ganha dinheiro em jornal se for ou um jornalista corrupto, achacador, ou colunista social. Colunista social ganha dinheiro? Segundo ele, né? Eu tenho alguns colegas que se deram muito bem, né? Porque exploram a vaidade das pessoas e normalmente dos ricaços, né? Sim. Mas eu nem aprendi a ser corrupto, infelizmente ou felizmente. Não deu tempo? Não deu tempo, não aprendi, não sei achacar ninguém. Se o cara pode falar que eu sou tudo e você concordar. Agora, se falar assim, o Chico tentou me extorquir uma vez, você sabe que não é verdade. Sim. Senão você já teria sabido. Não. Porque você também é repórter, jornalista. Né? A gente está cuidando aqui, cada um, a gente sabe quem mexe com isso. Se já aconteceu uma coisa, a gente não consegue esconder de todo mundo. E os achacadores vão morrendo. Vão morrendo e outra, vão ficando no lugar deles, às vezes até com algum dinheiro, né? Claro, né? Sim. Paciência. E colunista social também, não sei porque eu não sei cobrar.
E outra, e o cara é meu leitor se ele for filho da empregada doméstica ou filho do frentista do posto e ele pedir para pôr a foto da filhinha dele que está fazendo aniversário, eu vou pôr. Não vou cobrar dele. Claro. Então, não sei administrar isso de explorar a vaidade das pessoas. Quando eu ponho um amigo meu, ele pode ser rico ou pobre, eu ponho porque ele é notícia de alguma forma, Sim, né? Eu não exato. tenho esse conceito. Mas nada contra os colunistas sociais, só que é assim, né? Porque você sabe a revista Caras, por exemplo, essa Quem, essas revistas mundanismo, né? Claro. Você não vai pensar que aquelas madames que estão ali de graça. É, deve ter um custo. Ah, claro, porque nenhuma revista vai publicar de graça. Sim. Né? Mas então não fiquei rico. Agora, se perguntar o que é ser rico, eu não uso armas, nunca usei, durmo, vou em tudo quanto é boteco, viro de costas para a rua, ando sozinho, conheço o mundo inteiro na cidade, em todos os ambientes. Eu não tenho, conheço prostituta, travesti, ladrão, polícia, juiz, jornalista, sabe? Eu tenho amigos em todas as áreas. E outro que eu tenho uma casa própria, e um filho formado, duas formadas e um estabelecido, autônomo, comerciantezinho. Uhum. Porra, eu não devo nada para ninguém, não sei favor de montão, né? Não vou morrer, não vou deixar meu nome envergonhado para meus filhos, né? Ô Chico, nós vamos para o intervalo comercial, Claro. E daqui a pouco você vai voltar falando sobre por que você trocou o GI pelo JI. O GI, no caso, é a Gazetinha, tá? Sim. Né? Por que você trocou? O nosso telespectador deve estar curioso. Você vai falar depois, mais para o final do programa, sobre essa possível briga que você teve lá. Tá? Vamos deixar mais para o final. Vamos para o intervalo comercial. O programa 40 Minutos está de volta agora com seu segundo e último bloco, hoje entrevistando o jornalista Chico de Alencar, nosso renomado jornalista. Eu gostaria que você falasse, Chico, você trocou o GI pelo JI. Eu gostaria que você falasse primeiro como que você está na nova casa, se está gostando do Jornal do Iguaçu e quais são suas pretensões no novo jornal. Bom, a Gazetinha foi uma paixão da metade da minha vida em Foz, né? Eu estou aqui há 35 anos, praticamente 15, estive na Gazetinha. Desde o começo, em todas essas transformações, e é uma parte muito bonita da minha vida, né? Eu registrei 15 anos do meu jeito, na minha coluna e no editorial também, da Gazeta, e eu registrei uma fase da vida de Foz do Iguaçu, né? Eu escrevi como eu sentia, um cronista do cotidiano, né? Você tem um estilo totalmente diferente, mais assim, aproximado do leitor. Eu acho que é coloquial, né? Uma linguagem coloquial. Né? Sabe, eu converso com meus leitores. Né? Exato. Eles conversam comigo, eu converso com eles. E isso eu não vou abrir mão disso, porque eu não sei fazer jornalismo de outro jeito. Claro que eu sei fazer uma reportagem ainda, mas eu sou preguiçoso, não tenho mais nada para estar correndo atrás, entrevistando autoridades, essas coisas. Prefiro conversar com... Sim, você é um colunista atualmente interativo. Eu acho que sim, o interativo. Exatamente, é isso, talvez seja isso mesmo. Mas a Gazeta é o seguinte, por mais que eu gostasse dela e do pessoal dela e dos leitores, só que é o seguinte, eu percebi, Heitor, que eu estou com 62 anos e até os 70 eu pretendo me aposentar. Eu já me prometi aposentar aos 50, aos 60 e não está dando, então agora é 70 a próxima meta, não sei se eu consigo. Mas eu estava imaginando o seguinte, porque 8 anos passa muito rápido. E do jeito que eu estou, daqui a 8 anos eu vou estar fazendo a mesma coisa na Gazeta. Porque na Gazeta, eu não me sentia com capacidade, com possibilidade, probabilidade de crescer para lado nenhum, nem para cima, nem para o lado esquerdo, nem para o lado direito, sabe? Eu fiquei enclausurado, fazendo, muito bem tratado pelo que eu fazia, mas eu sou assanhadinho, ainda tenho projetos, eu tenho sonhos, puta, eu sou um astronauta, cara, eu quero fazer um monte de coisa. E ali dentro nem ia me dar lugar. Qual é a forma de crescimento que você vê nesta outra empresa? Eu quero editar um monte de coisa, aqui tem rádio, televisão, jornal, tem um pessoal muito sólido, muito idôneo, e colegas maravilhosos. Faculdade. Faculdade, pô, tem uma faculdade de jornalismo, tem jornal, rádio, televisão, eu conheço as 3 coisas, trabalhei nos 3 veículos. Mais jornal, né? Mas eu conheço de televisão também, conheço de jornal, de rádio, trabalhei muitos anos na Rádio Cultura. E eu senti, assim, uma acolhida, sabe? Muito boa, né? O pessoal me respeita pela antiguidade, né?
Eu sou uma pessoa extremamente tratável. Você é um grande amigo meu, um dos melhores amigos meus, sabe que eu sou uma pessoa muito tratável. Desde que ninguém me grite, né, ou me pise no calcanhar, ou me dê ordem. Você pode me pedir para lavar tua cueca, tua meia eu lavo. Agora você falar, vai lá e pega aquela cadeira, eu falei, vai você, ô pentelho. Por que eu vou receber ordem de você? Sim. Me peça, faça o que você me pedir. E foi isso que Não, aconteceu? não foi, não falei que foi isso. Tá, vamos mas deixar mais pro final, então. Talvez. Mas veja bem, não significa que foi isso. Só que é o seguinte, eu perdi o tesão de trabalhar na Gazetinha. Eu não via a possibilidade de crescer mais nada. E aqui eu vejo que a rapaziada aí me abriram as portas. Ó, Chico, se tiver alguma ideia para televisão, vamos fazer. E você pretende fazer algum programa Com aqui certeza, de televisão? já vou até te dizer, vai se chamar De Olho na Telinha. De Olho na Que não Telinha. é novidade nenhuma, né? Mas é uma grifezinha já, né? Sim. E o programa, a coluna no jornal, De Olho na Telinha, surgiu numa véspera de eleição, Heitor, que começou, estava iniciando o horário político gratuito na televisão. E eu comecei a assistir, digo, esses caras vão encher muito o saco, falar muita besteira, eu vou ficar de olho neles. De olho na telinha eu vou ficar. Para depois contar o que eu gostei e o que eu não gostei das mentiras, dos palhaços e desses políticos. Surgiu durante a campanha política. Do início do horário gratuito na televisão. Que aí a gente era compulsório, nós tínhamos obrigado a assistir na televisão, porque passa em todos os canais. Sim. Você não tirava o olho e depois Aí eu passava tinha para que quem ver não o que os assistia. caras falavam, que eu acreditava As neles, promessas. né? E aí eu digo, vou ficar de olho na telinha para contar para vocês o que eu gostei e o que eu não gostei. E pegou, é um nome muito simpático. E aí agora na televisão também vai se chamar De Olho na Telinha. E qual vai ser esse estilo do programa? Você já tem definido o formato dele? Não, o formato é a Silvana e a equipe toda segurizada aí, que são do ramo, que vão me ajudar a montar. Eu tenho uma ideia da parte jornalística. Vai ser um programa jornalístico, não sei fazer outra coisa, né? Sim. E na rádio você pretende fazer alguma coisa? Também, com certeza. Pô, você vai abraçar Mas, rapaz, todos os cantos aqui. Eu acordo às 6 horas da manhã, durmo meia-noite, 1 hora, você sabe disso. Sim. Eu tenho vitalidade, graças a Deus, saúde, né? Eu tenho tesão de fazer as coisas na minha área e pela minha cidade, com a minha cidade. E no Jornal Gazeta eu não estava tendo mais espaço. Não vai pensar que eu sei com ressentimentos, com mágoas, não. Só que é o seguinte, é um jornal que já tem dono e não tem sócio e não é sociedade enorme, é uma sociedade limitada. Você vai ser isso e vai ficar 20 anos, você é bem-vindo, bem tratado, respeitosamente tratado, mas você vai continuar carregando pedra, o tijolo, o algodão, ou seja, a função que você tiver dentro, você não tem futuro. Sabe, você não cresce. Isso e eu quero crescer. Isso que você está falando vai servir de desestímulos para os que estão lá trabalhando? Não sei, cada um cuida da sua vida. Você está dando a tua opinião. Mas eu veja bem, eu trabalhei 15 anos, então se o cara aguentar 15 anos e ainda tiver com tesão de trabalhar, eu aguentei 15, eu posso falar. Sim. Porque eu carreguei pedra com a Gazeta. Né? Só que agora eu estou velho, 62, velho assim não estou. Mas está com toda a vitalidade. Eu estou com a vitalidade e quero fazer mais. Tem algo mal nisso, a gente já não sonhou com os projetos? Claro. E por que você está aqui na televisão? Porque você não queria fazer um resgate? Nós somos movidos a sonhos. A sonhos, né? idealismo, né? Porque eu vejo que você mesmo criou um livro ali de resgate da história, Sim. muito antes, na realidade foi um programa similar ao meu, Sim. que você fez na antes. mídia impressa, você aqui na eu eletrônica. agora estou aqui, né? na eletrônica. Mas você também fez um monte de coisa na mídia escrita. Só Também. que lá você não tinha formato para fazer o que você está fazendo agora, né? Exatamente. Então é mais ou menos isso, Heitor. Tá, dentro do que você falou, eu vi que você colocou vários outdoor aí, colocando o seguinte trocadilho, treleu, não leu, o pau comeu, e já foi para outro jornal. Você quis dizer que houve o pau comeu mesmo, houve uma briga. Você é um homem de marketing. Vamos agora esclarecer Você aqui. põe 1000 charges tua, que eu leio, sou macaco de auditório, você manda os teus recados. Tá. Você tem uma forma de comunicar graficamente, é pelo texto. Eu digo, puta merda, leitor é soda é uma expressão que eu criei. Não é para não falar leitor é foda, eu falo leitor é soda, que é uma palavra social. Sim. Tem leitor que é soda cáustica, né? E é similar, criança, senhoras respeitáveis, madames, esposas, sabe que leitor é soda mesmo, porque não é fácil aguentar o leitor, porque ele te cria, que ele te ele enche, cobra. ele te cobra. É. Você mentiu, você não pôs isso, você não pôs aquilo. Então, leitor é soda. Leitor é soda. Treleu não leu o pau comeu, quer dizer, o leitor ele se irrita com você sabe disso, Heitor? Por qualquer coisa. Isso. E treleu não leu é uma expressão popular secular brasileira, né? Treleu não leu o pau comeu, o leitor fica puto da vida com você, né? E aí o pau comeu. Quer dizer, e aí, puta, se ele não encrencar, se ele troca esse jornal.
Então você não bateu em ninguém lá, ninguém te bateu, o filme deixa bem foi claro. um diálogo com meus leitores, com os leitores só. Assim. Dentro da tua coluna já existe uma outra coluna que é o Canil do Chico. Como é que surgiu isso? Fazer o quê? Que é contínua. Isso, para ser bem franco, começou com um puta de um cara amigo de todos nós, Dr. Britinho. Dr. Britinho, um dia eu estou no jornal, ele sumiu um cachorro dele, um desses anta de cachorro, assim, uma raça, não lembro, mas um Rottweiler maior. Um cachorro que era um bezerro. 1,5 metro de altura. Um enorme de um cachorro. E deixou a família em polvorosa. Aí ele queria pôr um anúncio pago e tal. Aí fizeram lá o espaço para ele no classificado. Mas eu queria falar com o Chico. Um amigo de 30 anos, já era amigo do Britão também, que faleceu. Chico, me aconteceu isso aqui, tudo, como é que você faz? Tal. Veja lá, mas eu quero pôr na tua coluna, porque se eu ler a tua coluna, meus amigos também lê, todo mundo lê, aí é mais fácil de achar. Quanto você cobra? Eu não cobro nada, como é que eu vou cobrar? E pus, e acharam o cachorro. Bom, ele me leva o cachorro lá para me apresentar o cachorro de volta. Levou lá na redação. Levou na redação. Chico, esse é o cachorro que você achou? Cachorrão, putidão bonito. E aí, putz, espalhou, foi espalhando. O cara, puta, perdeu o cachorro, põe na coluna do Chico e aparece o cachorro. E normalmente aparece. Sim. Né? E, puta, aí eu pus o nome, Canil do Chico, né? Mas aí já apareceu mulher que perdeu o gato, papagaio, aí, Heitor, né? Teve um cara que perdeu a mãe na zona e foi lá procurar a mãe dele, pôr na coluna. E achou também, ou não? Foi assim, dá até bem rapidinho. Não, fala, eu acho interessante isso. Foi assim, tinha uma senhorita de uma casa noturna aqui. Isso é bem pitoresco. Que se engatou com o brasiguai. O brasileiro vinha aqui fazer as festinhas dele à noite e tal, e se engatou e levou ela e casou com ela. Levou ela para o Paraguai e morou lá. E ela tinha um filhotão já grandão dela, né? Mas tudo bem, vivia feliz da vida. De vez em quando ela vinha fazer compra aqui em Foz do Iguaçu e ia visitar as colegas. Era na Rua Santos Dumont ali, naquelas casinhas ali. E um dia ela parava no botequinho em frente, tem até hoje, deu um sanduíche, uma Coca-Cola para o moleque, uma Coca-Cola de 2 litros, e foi lá bater o papo do outro lado da rua com as amigas. Lá se engatou, tomaram umas e outras, apareceu um freguês, tudo, ela ficou papapá, e de noite saiu pela porta de fundo, escondido o moleque, e foi para um motel. E o moleque foi escurecendo, e mais Coca-Cola, e ela mandou de Coca-Cola e sanduíche para o moleque, pastel. E o moleque se empanturrou, foi lá para o fundo, cadê a minha mãe? Um moleque uns 12, 13 anos. E nada, e aí disfarçando, não, tua mãe já volta, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Puta, aí o moleque ficou em todo desespero, ficou um moleque menor na zona. Aí pegaram, avisaram a polícia levou o moleque. E como é que vamos achar a mãe desse porra da mãe desse moleque? Aí clareou o dia, tudo. Vamos ligar pro Chico para ver o que ele pode fazer, porra, que ele põe no jornal, alguém vai descobrir a mulher. Então tem anunciou e conseguiu. Não cheguei a anunciar, porque falei, porra, não, procura. mas queriam ter mas eles, você vê hoje assim, a fama da coluna, né? Põe que alguém vai ler e vai saber onde está essa mulher, né? Né? Mas, puta, mas coisas incríveis. Você é um jornalista bastante conhecido já, 35 anos né, de jornalismo. E aqui em Foz, né? Porque já faz mais tempo. Você sabe que escrever a gente nem sempre agrada a todo mundo. Você chegou a acumular muitos... Tem inimigos? Vamos falar assim. Tem desafetos? Não, inimigo acho que não, porque eu acho que tem. Desafetos tem, né? Porque a gente queira, né? Tem umas pessoas que não devem gostar de mim, né? Você não consegue, a gente nunca consegue agradar todo mundo. Você acha que você tem, todo mundo gosta de você, não, que nem eu? Não. Você sabe que tem cara que não gosta de você, né? Tenho muitos. E você vai fazer concessão? Porque você escreveu o que você acreditou, né? Na sua consciência, né? O único problema é quando a justiça ela não corre certa. Aí quando ela tenta te derrubar, aí é complicado. Não sei se isso já aconteceu com você. Claro que aconteceu. Já chegou a acontecer? Lógico, já me senti injustiçado. Mas é o seguinte, se a gente for fazer concessões de ordem moral e de princípios, ninguém te respeita, Heitor. Sim. Sabe? Você não é obrigado a agradar o cara, mas você não pode ter os seus próprios princípios, né? Certo. Porque se você traz os teus princípios, você vai ter o princípio do teu amigo, do teu vizinho, do teu patrão, do teu empregado, né? Então, tem certas coisas que eu não faço concessão. Certo, mas nunca se uniram para tentar desarticular alguma coisa? Mas graças a Deus eu tenho mais anos do que capeta na minha vida, né? que é isso? Você já carrega muita experiência, né? Principalmente porque você lidou, acompanhou muitos políticos, né? Aqui em Foz do Iguaçu, né? Durante todo esse período. E você tem algum fato em relação à política para contar?
A única coisa é que eu tenho vergonha desse bando de filho da égua aí que estão aí, sabe? Sim. Sabe? Que a gente vota nos caras com esperança de mudar. E são um bando de calhordas. O Brasil está vivendo hoje um momento assim histórico de vergonha. Você não se sente às vezes com vergonha de ser brasileiro? Essa porra do mensalão aí, nós viramos piada no mundo inteiro. E escândalos sucessivamente atrás de escândalos, vem acumulando. E aí você vê o cara na televisão, não, porque isso, por aquilo, você conhece, o cara sabe que ele também é vagabundo. Não é se o cara me acusou sem prova, eu vou processar ele na justiça. Uma prova, todo mundo, ninguém acredita mais nos caras. Você não acha que deveria ter uma reforma completa no que está acontecendo? Olha, eu vou te contar o que eu penso. Você lembra quando o Somoza estava enchendo o saco lá na Nicarágua? E tinha o comandante Zero, que era um revolucionário fudido. Ele pegou um dia, tinha uma sessão no Congresso, estavam todos os deputados lá, os caras... Ele pegou, raptou o Congresso com todos os caras e sumiu para as montanhas. Levou todo mundo. Levou todo mundo. Puta, mas se tivesse um comandante Zero aqui para fazer isso, juntar tudo, o dia que eles fossem votar o jeton para aumentar o salário lá, os negócios, se tivesse deputado e Senado cheio, chegar e roubar tudo. Só que não ia devolver, não. Ia meter o cara num vulcão lá no Chile, não sei aonde. Sumir com esses caras, sumir com essa geração de políticos. Sim. Existe, é lógico, não vamos generalizar, existe alguns no meio ali. Mas eu vou te contar, se você matar os 500 deputados, que tem que botar fogo neles, matar os 500, você vai só chorar por uma meia dúzia. Você acha válido, então? Não digo a extrema violência, claro, não, mas jogar um troço lá que broxasse todos eles, deixar tudo viadão lá, para pelo menos sair da vida pública. Você sabe o que está acontecendo? A população está sendo enganada. Agora partiu para isso. Estão usando, assim, plataformas políticas para enganar o povo e entram e não fazem o que prometeram. Então não deveria existir um serviço de proteção ao eleitor. Como se fosse lá e reclamar só. Eu dei meu voto e tu... Você prometeu que fazia isso. Prometeu que fazia tal coisa, não fez. Propaganda enganosa, né? Propaganda enganosa. Porque agora está fácil. O povo está sendo enganado e as pessoas estão ocupando altos cargos. Agora, deixa eu fazer um registro aqui dentro do espírito do teu programa que eu acho que é histórico. Certo. Olha, antes da eleição eu fiz uma série de consultas, assim, bem jornalísticas, assim, o que o eleitor queria nessa última eleição. Normalmente você espera que o cara seja competente, né? Pô, claro. Você sabe que de cada 10 pessoas, 7 das mais variadas classes sociais e políticas, Heitor, os caras queriam primeiro que o cara fosse honesto. A primeira coisa. E pouco se importando se ele fosse competente. As pessoas, puta, tomara que venha um cara que não roube. Olha só. Sabe, quer dizer, os valores. Porque o povo diz que o povo é burro, não sabe votar. Sabe, sim. Tem uns coitadinhos que são enganados, vendo os votos. O povo sabe, mas nós que somos experientes também somos enganados. Sim, enganados, pô. Mas é o seguinte, eu estou contente com essa administração, porque o Paulo tem dado, eu já conheço ele há muitos anos e sei da vida pessoal dele, como cidadão, né? E não quero demérito nenhum dos seus antecessores, mas o Paulo é o seguinte, ele é de uma intransigência moral inabalável, sabe? E a equipe dele, que daí sabe que se for pego, pondo a mão num sabonete fora do esquema, ele vai se ferrar. Até porque o Paulo é um cara que tem tantos bens, tudo que ele tem, ele deixou aqui em fora. Que se essa cidade crescer, valoriza o patrimônio dele, que ele conseguiu a duras penas, né? Então ele não precisa roubar. Claro. E ele é uma pessoa. Mas você não nota que as pessoas com quem você fala, eles estão indignados porque você trabalha, paga imposto, vive apertado, corta a luz, água, telefone, gasolina, puta, imposto. Puta, um cara lá ganha um mensalão de 30 mil por mês, cara. Para a campanha do PTB, 4 milhões, seriam 5 prestações de 4 milhões por aqueles vagabundos do Roberto Jafton? Sim. Ah, pare! Você não fica indignado com isso? A gente fica mais indignado é que, diante de tantas provas, as pessoas dizem, eu saio de cabeça erguida da minha posição e vou para outro partido e vou fazer tal coisa, quando há pouco tempo o pessoal se suicidava por isso. É verdade. O Chico, nosso programa está terminando. Quero agradecer a sua presença aqui. Prazer, o Chico de Alencar, que logo estará com um programa também aqui na Foz TV e está escrevendo agora no Jornal do Iguaçu a sua coluna de Olho na Telinha. O Chico, se quiser falar alguma coisa, fique à vontade que nós vamos. Não, quero te dar um abraço, cumprimentar pelo seu programa e te cobrar. Quando você juntar pelo menos 50 entrevistas desses pioneiros que você está trazendo aqui no teu programa, num resgate fantástico da história,
você preparar uma edição em vídeo e, eventualmente, também impresso, né? Para que você continue com esse programa, com essa fidelidade que você tem ao resgate da memória nossa. E sou um parceiro teu nesse projeto. Obrigado, Chico. Vim com o maior prazer. Mais uma vez, muito obrigado. O programa 40 Minutos acabou de entrevistar o renomado jornalista Chico de Alencar. Agradecemos a sua audiência e até a próxima.